Nesta sexta aula, vamos prosseguir na análise dos movimentos relativos à rotação e estudar a energia associada a esse tipo de movimento e uma outra propriedade muito importante, que é a propriedade do momento angular, que é também submetida a leis de conservação que são cruciais no nosso cotidiano e que nós, por vezes, não nos damos conta delas. Inicialmente, cabe mencionar que a energia de rotação associada à rotação, ou seja, a energia de movimento rotacional, ela pode ser escrita como a soma das energias cinéticas de todas as partículas que compõem esse movimento rotatório. Então, a energia cinética se expressaria como um meio de massa vezes velocidade linear ao quadrado, como usual, sendo que a velocidade linear pode ser sempre obtida como o produto da velocidade angular pelo raio que expressa a distância em relação ao eixo de rotação. Portanto, essa velocidade linear é raio multiplicado por W, que é como velocidade angular, e, consequentemente, a energia cinética é um meio de massa vezes R ao quadrado, ômega ao quadrado, para cada um dos pontos envolvidos, ou seja, cada uma das partículas que compõem o movimento de rotação. Esta composição de rotações relativas a um eixo e cada uma se realizando referente a uma porção do objeto que pode ter uma certa densidade, ou seja, uma massa específica girando em torno do eixo, esta distância, então, mr ao quadrado, conjugado, vai nos fornecer o que é chamado do movimento, o momento de inércia, em que você pode representar a quantidade de movimento de giro, movimento rotatório do objeto, como sendo, então, um meio de I vezes ômega ao quadrado, numa analogia com a energia cinética escrita na forma 1 meio de mv2 para movimentos lineares. Como exemplo, considere um objeto constituído de duas partículas de massa M1 e M2 que estão localizadas a distâncias R1 e R2 respectivamente de um eixo de rotação. Então elas giram a velocidade angular ômega. Qual seria então o momento de inércia de um objeto desse tipo? Qual seria a sua energia cinética? Ora, o momento de inércia pode ser obtido como a composição, ou seja, a soma das massas multiplicadas pelas distâncias ao eixo. Então, nesse caso de duas partículas, M1 R1 quadrado mais M2 R2 ao quadrado. Este seria, então, o que equivaleria a uma massa, ou seja, a composição inercial do objeto frente a esse movimento rotacional. E a energia associada, conforme expressamos anteriormente, a energia associada a esta rotação, a cinética rotacional, é então de 1 meio deste momento de inércia multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. Note que, então, para o caso de partículas, trata-se de uma soma. Obviamente, tratando-se de objetos contínuos, a gente vai ter o equivalente, ou seja, a integração, como sendo o meio de prover a massa total do objeto através da integral de R ao quadrado dm, ou seja, é a integral sobre a massa do objeto, a distribuição de massa envolvida.
Uma aplicação muito interessante de energia associada a rotações é o conceito de uma roda motriz muito em moda como um dispositivo complementar para a redução de impacto ambiental do uso de automóveis, por exemplo, uma vez que tem sido feito todo o esforço para se reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, que são decorrência da queima de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, uma das técnicas utilizadas é exatamente equipar um veículo com um eixo adicional que carrega um cilindro que, ao girar, naturalmente, carrega energia associada à rotação do cilindro em torno do seu eixo. Ora, para fazer este cilindro girar, o que se faz é aproveitar a energia necessária para reduzir a velocidade do veículo, por exemplo. Então, durante o trânsito de veículos, o veículo aumenta de velocidade, reduz a velocidade, e esse aumentar e reduzir de velocidade, aumentar a velocidade precisa então do uso do combustível, qualquer que ele seja álcool, seja gás, seja gasolina, seja um combustível elétrico, por exemplo. No caso da redução da velocidade, acopla-se ao mecanismo de frenagem do veículo eixos adicionais para que a frenagem possa se realizar transmitindo para este cilindro girante a energia necessária ao seu movimento. Quando este cilindro estiver girando, ele está então carregando uma quantidade de energia que, se ativada, pode permitir o movimento ao automóvel de novo. Isso ainda é em escala experimental e é naturalmente uma fonte de energia complementar apenas às fontes empregadas regularmente. Mas observe que no exemplo que vamos discutir, este cilindro é um cilindro de 100 kg e é composto por um cilindro compacto que foi vazado, ou seja, foi retirada uma parte interna de 25 centímetros de diâmetro. E o diâmetro externo é então de 40 centímetros. Esse cilindro gira a uma velocidade máxima, uma velocidade angular máxima de 30.000 rotações por minuto. Numa certa ocasião, neste exemplo que vamos discutir, o veículo vai se deslocar a partir da sua garagem até um roda essencialmente, e é uma roda, um eixo motriz. Ele vai então ficar energizado, vamos dizer assim, com sua velocidade máxima angular. E a pergunta é: será que, neste caso, haveria energia suficiente para esse veículo retornar ao seu ponto de origem, à sua garagem, ponto de partida, sabendo que ele deveria andar a 64 km horários e que, neste caso, o atrito de ar referente ao atrito com o ar, do movimento, da resistência do ar, e o de rolagem, ou seja, a dissipação da própria rotação do cilindro sobre seu eixo, dissipam uma quantidade de energia de 10 kW. Esta é a pergunta, ou seja, será que uma roda, um eixo motriz desse seria capaz de trazer um veículo num percurso tão longo assim? Ou seja, primeiro uma representação pictórica deste
cilindro vazado, né, que vai então armazenar a energia associada à sua rotação. Ele teria essa forma, mas lembre-se que é um objeto de 100 kg, um objeto bastante denso, e que para obtermos então a resposta à pergunta formulada, nós deveríamos inicialmente descobrir qual é a energia que este cilindro girante consegue armazenar, para depois sabermos se essa energia é suficiente para conduzir esse veículo até a sua garagem de volta. A energia cinética de rotação associada a este cilindro, ela pode ser calculada a partir do momento de inércia. Primeiramente o momento de inércia, depois um meio do momento de inércia multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. O momento de inércia pode ser calculado como um meio de m, massa total, que é de 100 kg, multiplicado por R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Lembrando-se que estamos utilizando o sistema internacional, então trata-se de converter R1 e R2 para a unidade de metro, que eles foram inicialmente informados em centímetros. Consequentemente, calculando, obtemos 11 kg metro quadrado. Essa, então, é a valoração para o momento de inércia. A partir do momento de inércia, podemos calcular imediatamente qual é a energia associada à rotação deste cilindro. Como a velocidade angular máxima informada, né, no enunciado é de 30.000 rotações por minuto, e podemos convertê-la, como já vimos anteriormente, para 3.140 radianos por segundo, nós temos então que a energia cinética associada à rotação é de 54,8 megajoules, ou seja, milhões de joules. Como a energia dissipada na velocidade proposta de 64 km/h é de 10 kW, e o percurso vai requerer durante um certo tempo, ou seja, o percurso tem que durar a distância a percorrer dividido pela velocidade, ou seja, os 24 km informados como distância dividido pela velocidade de 64 km/h, portanto, 0,375 horas, deve ser então convertida para o sistema internacional e, portanto, em segundos, significa 1.350 segundos. Então, a energia total dissipada seria, ou seja, a perda por atrito e pela rotação, a dissipação da rotação desse cilindro sobre seu próprio eixo, requereriam uma quantidade de energia, ou seja, gastariam uma quantidade de energia de 13,5 megajoules. A questão é, existem disponíveis na energia rotacional deste cilindro 54,8 megajoules. Portanto, há energia mais do que suficiente para o percurso. Na verdade, haveria, neste caso, energia suficiente para aproximadamente 4 vezes este percurso. Ou seja, este veículo poderia praticamente percorrer 100 quilômetros com este cilindro girante apenas como fornecedor de energia para ele. Evidentemente que o fenômeno de rotação associado à mecânica pode ser adequado, entendido, formulado no contexto da segunda lei de Newton. E, efetivamente, quando uma força é aplicada a uma partícula que está obrigada a girar em torno de um eixo, define-se, então, o torque associado a esta força como sendo um produto desta força pelo braço, ou seja, pela distância do ponto de aplicação em relação ao eixo de rotação. Como qualquer objeto vai, na verdade, se compor de partículas, a lei de Newton, nesse caso, de rotação,
forneceria que o torque no sistema seria a soma dos torques externos individuais e, portanto, seria o momento de inércia multiplicado pela aceleração. Um exemplo do cotidiano, realmente, mas que ilustra esses conceitos relativos ao torque e a movimentos rotatórios, é o seguinte: imagine que, com a intenção de fazer exercícios na casa dela, uma pessoa fixa uma bicicleta numa base, de forma que esta bicicleta ficando fixada, tem a roda traseira podendo girar livremente. Quando ela for pedalada, ela aplica uma força através da corrente de 18 newtons para a catraca, que está a uma distância de 7 centímetros fora do eixo da roda. Considere que a roda é um arco de momento de inércia igual a massa vezes R ao quadrado, ou seja, como se a massa estivesse toda concentrada ao longo de uma distância R do centro do eixo, ou seja, ignorando o detalhe dos raios dessa roda, isso com um raio de 35 centímetros e massa 2,4 kg. Qual seria, então, nesse caso, a velocidade angular da roda após 5 segundos deste procedimento? Ou seja, transferindo-se energia, ou seja, introduzindo-se um torque ao sistema durante 5 segundos, qual seria, então, a velocidade angular da roda após um certo período de tempo? Ora, neste caso, a velocidade angular vai resultar da alteração da velocidade angular inicialmente nula para a velocidade angular final. Então, é uma aceleração angular, alteração da velocidade angular, que deve ser encontrada por meio da segunda lei de Newton para a rotação. Como as forças são constantes, os torques também são constantes e a equação para a aceleração angular se aplica. Supõe-se que essa força é aplicada na direção da corrente, sendo então perpendicular ao centro da catraca. Tendo-se então que a velocidade angular final seria a velocidade angular inicial mais a aceleração angular multiplicada pelo tempo. Considerando-se que esta roda da bicicleta inicialmente estava em repouso, nós teríamos então que a velocidade angular inicial era nula e daí temos então a aceleração angular multiplicada pelo tempo de 5 segundos. O único torque em ação nesse caso é o da força que está sendo aplicada sobre a catraca, ou seja, esses 18 newtons são multiplicados pelos 7 centímetros que são convertidos para metro como 0,07, obtendo-se então 1,26 newton-metro. Supondo então que o torque é o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular, você vai obter imediatamente a velocidade angular como sendo 21,4 radianos por segundo, após os 5 segundos pedalando vigorosamente. É muito importante para o entendimento de rotação, ou seja, movimentos rotatórios girantes, processos desse tipo, que a gente compreenda o papel do movimento expresso como uma quantidade de movimento girante. E isso se expressa como quantidade de movimento angular. Para fixar essa ideia, a gente costuma associar a
rotação a noção de direção de rotação. Então, dizemos que o giro realizado numa certa direção produz um entendimento nas formulações algébricas e do processo físico, que fica facilitada se nós utilizarmos como critério a noção de critério da mão direita. O critério da mão direita significaria o seguinte: se você posicionar a sua mão sobre o objeto girante e alinhar o dedo, o polegar, ao longo da direção do eixo de rotação, você, ao acompanhar o sentido de rotação, você produziria uma quantidade de movimento angular que pode ser calculada matematicamente e que, nesse caso, estaria então representada por uma quantidade vetorial que aponta para cima, neste exemplo. Logicamente que, se o movimento se faz no sentido inverso, tratar-se-ia de um momento angular numa direção contrária, ou seja, na direção para baixo, nesse caso, se houver o giro na direção contrária. Portanto, isso ajuda na descrição matemática do fenômeno e nos permite expressar as quantidades girantes de uma maneira mais simples. Esta noção ela é complementada por uma noção matemática importante também, que é a noção do produto vetorial. O produto vetorial entre dois vetores é também um vetor perpendicular aos dois. Esses vetores A e B, naturalmente, que não podem ser colineares, não pode ser um múltiplo do outro, porque neste caso eles não definiriam um plano. Na verdade, A e B devem definir um plano. E o resultado do produto vetorial A vetor B é perpendicular ao plano gerado por A e B. Este vetor tem comprimento A, módulo de A, módulo do vetor B, vezes o seno do ângulo entre eles. Naturalmente que, se os dois vetores estão alinhados, A e B, o seno do ângulo entre eles é zero. Consequentemente, o produto vetorial entre A e B colineares é nulo. O sentido do produto vetorial é expresso através da chamada regra da mão direita que acabamos de descrever. O torque, então, é expresso matematicamente através do momento do produto vetorial. E ele é correspondente ao produto vetorial da posição espacial, ou seja, R, pelo vetor F, que é a força aplicada. Então, R vetor F produz o torque aplicado sobre o sistema. As propriedades do produto vetorial são tais que o produto vetorial entre os vetores unitários na direção x e y, respectivamente, produz o vetor unitário na direção z. O produto vetorial dos unitários na direção y e z, respectivamente, produz o vetor unitário na direção x. Da mesma forma, unitário na direção z, vetor unitário na direção x, produz unitário na direção y. Se mudarmos a ordem, teremos vetor unitário na direção y, produto vetorial com unitário na direção x, igual a menos unitário na direção z. A mudança
da ordem dos fatores troca, então, o resultado do produto vetorial. Ademais, vale a distributividade na adição, além de valer também a regra do produto para a derivada. A quantidade de movimento angular, ela é sempre definida em relação ao eixo. Assim, para o caso de uma partícula de massa m em movimento, então, consequentemente, m vezes uma velocidade, a quantidade de movimento angular desta partícula em relação ao eixo de referência é o produto vetorial da posição da partícula vezes o vetor quantidade de movimento dela. Como exemplo, considere um veículo como um automóvel de 1.000 kg, ou seja, 1 tonelada, movendo-se em trajetória circular com raio de 20 metros e uma velocidade de 15 metros por segundo. Nesse caso, considere que o plano do movimento do automóvel é o XY, com centro na origem, e você está observando esse movimento do eixo Z, na parte positiva do eixo Z, e, consequentemente, para a sua observação, esse veículo se movimenta no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, ao sentido anti-horário. No segundo caso, considere que o carro se move no plano XY com velocidade de menos 15 metros por segundo na direção X, sobre uma linha Y igual a 20 metros, paralela ao eixo X. No terceiro caso, considere um disco com 20 metros de raio no plano XY e que tem massa 1.200 kg e que gira a 0,75 radianos por segundo em relação ao seu eixo, que, aliás, coincide com o eixo vertical, o eixo Z. Quando visto de um ponto sobre o trecho positivo do eixo Z, o disco gira também no sentido anti-horário. Assim, as quantidades de movimento angular para essas três situações são obtidas como? Por exemplo, no primeiro caso do veículo, os vetores R e P, representando massa vezes a velocidade do veículo, são perpendiculares e você tem então a quantidade de movimento angular paralela ao eixo Z e dada pelo valor massa vezes R, produto vetorial com V, que nos fornece o valor numérico 3,6 vezes 10 à quinta quilograma metro quadrado por segundo na direção Z. No caso seguinte, este objeto também tem a quantidade de movimento angular calculada como L igual a R vetor P, da mesma maneira, sendo também um objeto de massa 1.200 kg, deslocando-se a velocidade de 15 metros por segundo negativos na direção X, numa linha situada em Y igual a 20 metros. Consequentemente, escrevendo-se o vetor posição, escrevendo-se o vetor velocidade e calculando-se R vetor P, a gente obtém o mesmo valor numérico, 3,6 vezes 10 à quinta quilograma metro quadrado por segundo. Observe, então, que no terceiro caso, do disco girante, você teria, então, o momento angular, quantidade de movimento angular, como sendo o momento de inércia multiplicado pela velocidade angular vetorial, né? Expressa de maneira vetorial, ou seja, é o momento de inércia vezes o módulo da velocidade angular na direção vertical Z. E que pode, então, ser calculado como
mr² vezes ômega. Ou seja, substituindo as quantidades, 1,5 vezes 10 à quinta kg/m² por segundo. Então, observe que a quantidade de movimento angular do automóvel movendo-se na trajetória circular do item A é a mesma do carro que está seguindo em linha reta, conforme o segundo item. No terceiro item, a velocidade de um ponto na borda do disco é a mesma do carro nos dois primeiros itens, 15 metros por segundo. E a quantidade de movimento angular do conjunto, naturalmente, é menor. Se o torque externo, atuando sobre um sistema, for nulo, a quantidade de movimento angular do sistema se preserva, permanece constante. Assim, a gente expressa isso da forma dL/dt, ou seja, a quantidade de movimento angular, variação dela ao longo do tempo sendo nula, L, então, é constante. Um exemplo disso. Suponha que um disco está girando com velocidade angular inicial, ômega, em torno de um eixo sem atrito que passa por seu eixo de simetria, ou seja, o ponto central do disco. O seu momento de inércia em relação a este eixo é I1. Caindo este disco sobre um outro disco, que inicialmente estava em repouso, ambos vão girar em relação ao mesmo eixo, que é o eixo de simetria dos dois discos, tanto do primeiro quanto do segundo, e vão ficar um sobre o outro. Devido ao atrito das duas superfícies em contato, os dois discos atingem a velocidade angular ômega. Quando isto acontece, qual o valor deste ômega final, do ômega resultante? Ora, se não há torques externos, um disco girante caindo sobre o outro faz com que o conjunto, ao final, tenha uma só velocidade angular. A situação se assemelha àquela situação estudada anteriormente para a conservação da quantidade de movimento linear, no caso dos vagões que se moviam sobre um trilho e passam depois a se mover como um conjunto com a massa alterada, modificada. Neste caso, a velocidade angular do disco superior naturalmente vai se reduzir, enquanto a do disco inferior vai, logicamente, aumentar pelas forças do atrito dinâmico. Portanto, a quantidade de movimento angular preservando-se, porque não há torques externos, isso nos forneceria que os momentos de inércia I1 mais I2, ou seja, composto do conjunto, multiplicado pela velocidade angular final, deve ser igual à quantidade de movimento angular inicial. Ora, o disco 2 estava em repouso, então a quantidade de movimento angular inicial é I1 multiplicada por ômega 1. Dessa maneira, a ômega final será essencialmente a velocidade angular inicial multiplicada pela razão entre o momento de inércia de um dos discos, que é o disco que girava inicialmente, sobre o momento de inércia total do sistema composto pelos dois discos agora. Finalmente, apenas como um exercício conceitual, considere que você mantém uma roda de bicicleta, você a segura através do eixo e ela gira em relação ao seu eixo. A roda de bicicleta gira em relação ao seu eixo. Suponha que você, segurando esta roda, está sentado sobre uma cadeira giratória, ou seja,
tem a possibilidade de fazer um movimento giratório desta cadeira. Não há resistência, digamos. Considere que a roda da bicicleta é mantida girando no sentido anti-horário, se for vista de cima o fenômeno, e você mantém o eixo na vertical. Se você inclinar a parte de cima do eixo da roda para a frente, o que acontece? Pensando nisso como conservação da quantidade de movimento angular. Ora, você está sob uma cadeira giratória, mas a cadeira não está girando. Onde está a quantidade de movimento angular? É o movimento angular referente à rotação da roda da bicicleta que você está segurando com as suas mãos, o eixo dessa roda de bicicleta girando. Ora, se a quantidade de movimento angular relacionada a esta roda de bicicleta, que é a única presente, tem que se preservar na ausência de torques externos, o que poderia acontecer se você movimentasse o eixo em direção a uma direção para a sua frente, o eixo superior, a parte superior do eixo da roda de bicicleta, o que conduziria este movimento circular da roda de bicicleta a produzir, então, uma redução, uma tentativa de redução da quantidade de movimento angular que estava, então, para cima, uma certa quantidade de movimento angular, que você está tentando forçar a redução. Na componente vertical, isso aí é evidente. Ora, neste caso, se o vetor quantidade de movimento angular está apontando para cima, o módulo dele não pode se alterar porque não há torque externo. Não poderia, então, também se alterar sua direção e sentido. Mas se você impõe esta alteração ao eixo da roda de bicicleta, para onde giraria a sua cadeira giratória para compensar isto? Ora, é necessário para o sistema preservar a quantidade de movimento angular, que a cadeira gire no sentido que propicie um pouco de movimento angular para você compensar a componente vertical que ao torcer o eixo para frente, você está tentando reduzir. Ou seja, um sistema de elementos girantes pode adquirir uma complexidade bastante grande, muito rica, e que pode propiciar efeitos, por vezes, surpreendentes. Isso, no momento, é o que examinaríamos relativamente à quantidade de movimento angular.